Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago um decreto de Deus para a sua vida. Hoje você só sai daqui transbordante, repleto, cheio do poder e da graça do Espírito Santo. E antes de entrarmos na palavra, e hoje nós vamos falar na palavra sobre uma mamãe muito especial. Então, antes de entrarmos na palavra, eu quero te convidar a cantar uma música comigo. E eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música, porque eu tenho certeza que, assim como eu, você vai se identificar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Deixa aberta aí a sua Bíblia, para que a gente possa cantar junto. Livro de Juízes, capítulo 4. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, meu Pai não me rejeita, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é com temor e tremor que me apresento diante da Tua presença. Que não seja o meu eu a falar, Pai, que não seja a minha boca a falar, mas sim a Tua boca a falar com o Teu povo. Senhor, por favor, enche a Tua igreja com a Tua presença. Enche esse lugar com a Tua presença. Que o Espírito Santo do Senhor possa gravar em nossos corações a Tua palavra, a Tua lei, para que possamos cumpri-la com a ajuda do Teu poder. Amém. E graças a Deus. Igreja, hoje nós vamos falar, em homenagem ao Dia das Mães, sobre uma mamãe muito especial, mas uma mamãe também de uma forma diferente. E a história dessa mamãe está no livro de Juízes, capítulo 4. E antes de entrarmos na palavra, eu quero falar um pouquinho sobre o cenário, a época em que essa mamãe tão especial vivia. O livro de Juízes retrata o pior momento da história do povo de Israel. O pior momento da história do povo de Deus. A palavra diz que o povo de Israel estava vivendo sob total domínio do inimigo. O povo de Deus estava vivendo em tamanha dor, opressão e sofrimento, que chegou a uma situação insustentável. Mas tudo isso estava acontecendo não num lugar distante ou no território do inimigo. Tudo isso estava acontecendo dentro da casa, dentro da terra, do povo de Deus. E essa não é uma realidade muito diferente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A nossa casa, que deveria ser um lugar de paz, de descanso, de tranquilidade,
muitas vezes é um lugar de guerra, de dor, de contenda, de opressão. E assim ia vivendo o povo de Deus, em total sofrimento, dentro de sua casa, dentro de sua terra. O caos era tamanho que chegou uma situação em que o povo de Deus plantava, porém ele não colhia o fruto do seu trabalho. Quem colhia eram os inimigos. E eu não estou falando de qualquer terra não, igreja. O povo de Deus estava na terra prometida, a terra que o Senhor prometeu e entregou ao seu povo, a tão sonhada Canaã, a terra que manava leite e mel. E de forma gradativa, Israel foi enfraquecendo. As caravanas cessaram, as aldeias ficaram vazias, e o caos, a fome, a miséria estavam instaurados. Mas tudo isso estava acontecendo por um único motivo, por uma única razão: pela desobediência do povo de Deus à palavra do Senhor. Vamos entrar na palavra. Juízes, capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então o povo vivia, igreja, na desobediência à palavra do Senhor. E eles se arrependeram e clamaram ao Senhor. Mas o rei Jabim, o rei inimigo, tinha um potencial bélico muito forte. Ele possuía 900 carros de guerra. E duramente ele oprimia o povo de Deus por 20 anos. Mas a Bíblia também diz que tudo isso perdurou até o dia que uma mulher de Deus, que uma mulher especial, uma mulher usada por Deus, se levantou. Mas ela não se levantou de qualquer jeito. Vamos ao capítulo 5 de Juízes, para entendermos como essa mulher se levantou. Capítulo 5, versículo 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Eu vou ler de novo, igreja. Até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Aleluia. Igreja, ela não se levantou de qualquer jeito. Porque quando você se levanta como mãe, já era para o inimigo. Quando você se levanta como mãe, você se levanta para a guerra. Você se levanta para lutar. Você se levanta para batalhar. E principalmente, você se levanta para vencer. Glória a Deus. Você pode ser a pessoa mais calma, mais serena, mais pacífica. Mas mãe, mexe com seu filho. Você vem, você se levanta, mas é como uma leoa. É ou não é, igreja? E foi assim que Débora se levantou. Ela disse: chega, basta. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher. Vamos voltar ao capítulo 4, versículo 4 de Juízes. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo.
Perceba que a palavra fala claramente. Naquele tempo, Débora julgava Israel. Porque aquele era o tempo de Débora. Hoje é o meu tempo. Hoje é o seu tempo de se levantar. Você precisa se levantar, igreja. Hoje, meu Deus está exortando a igreja. Nós precisamos nos levantar diante dos nossos inimigos, diante dos nossos conflitos, diante das nossas batalhas. Porque se nós não nos levantarmos, os nossos problemas não desaparecerão. Eles vão continuar a existir. E vai acontecer o que aconteceu com o povo de Israel. O inimigo, ele vai avançando. Ele vai ganhando território. E de repente, quando você vê, ele já tem o total domínio da sua vida, da sua casa e da sua família. E você não pode permitir que isso aconteça. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades que você esteja vivendo, você tem que se posicionar. Nós temos que nos erguer. Nós temos que falar basta. Nós temos que fazer como Débora e nos levantar. Igreja, às vezes, nós não queremos nos aborrecer. Às vezes nós pensamos assim, mas é uma coisa tão pequena. É algo tão insignificante. Às vezes é um desvio de conduta, um comportamento inadequado, algo que você sabe que não agrada a Deus. E você vai deixando para lá. Mas hoje, o meu Deus quer nos ensinar sobre a excelência da sabedoria. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, fala sobre a excelência da sabedoria. Ou seja, sobre o ápice da sabedoria. E a palavra diz assim, que uma pequena mosca morta caiu no unguento do perfumador. Ou seja, uma pequena mosca caiu na fragrância fina e delicada de um perfumista. Mas essa mosca, ela não ficou cheirosa. Pelo contrário, ela contaminou e destruiu todo o perfume. E assim são os pequenos problemas nas nossas vidas. São como essa pequena mosca que aparecem do nada, de repente. Mas se nós não nos posicionarmos, se nós não nos levantarmos diante desses pequenos problemas, diante das pequenas moscas, eles vão comprometendo nosso perfume, destruindo a nossa essência, a nossa casa e a nossa família. Nós precisamos estar atentos aos pequenos problemas, porque eles tendem a crescer e se tornarem grandes problemas, complicados problemas. Igreja, nós temos que prestar atenção à iminência do perigo, à iminência do problema. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: cuidado com a mosca. Aleluia. Igreja, outra colocação importante a fazer sobre a história de Débora é que Débora, ela não se levantou sozinha. Ela se levantou com Deus, porque Débora era uma mulher que servia a Deus. E quando você serve a Deus, você nunca está só. Débora se levantou com Deus. Igreja, essa história é tão linda. E com tamanha riqueza de detalhes, que eu quero ler bem devagarzinho, para que a gente não perca nada. E a palavra diz o seguinte: que depois que Débora se levantou, depois que ela se posicionou, Deus deu uma solução ao povo de Israel. E Deus diz o seguinte: Débora, chama Baraque. Mas quem era Baraque?
Baraque era o comandante do exército do povo de Israel. E diz para ele: vai. O Senhor não perguntou se ele queria ir. O Senhor deu uma ordem. Débora diz para ele: vai. Reúne mais de 10.000 homens e desce para o ribeiro de Quizon, porque eu, o Senhor, entregarei os opressores do povo de Israel, os carros de ferro, as tropas inimigas. Eu entregarei Sísera. Mas quem é Sísera? Sísera era o comandante do exército inimigo. Eu entregarei Sísera e todo o exército do rei Jabim nas tuas mãos. Oh, glória. Hoje, meu Deus está falando para mim e para a igreja que Ele vai entregar a vitória nas tuas mãos. É através das tuas mãos que você vai entregar a vitória na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Toma posse, igreja. Receba, em nome de Jesus. Igreja, mesmo Débora falando que a vitória estaria nas mãos de Baraque, ele teve medo. Porque ele conhecia a força, ele conhecia o potencial do exército do rei Jabim. E nós também temos medo. Muitas vezes nas nossas vidas, nós somos humanos, falhos. E muitas vezes nos acovardamos, nos amedrontamos. Mas eu quero te ensinar uma coisa hoje. Se o Senhor está mandando, você não vai sozinho. Você vai com Ele. Ele vai com você. Ele vai na tua frente. E Ele vai te dar a vitória. Tem uma música que fala sobre isso, sobre o medo. E eu queria que você gravasse um pedacinho dessa música no seu coração. E toda vez que você sentir medo, lembra dessa música. E eu não sou mais escravo Do medo. Declare, igreja. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, seu Lucas. Declare, igreja. Eu não sou Você não é mais escravo do medo, não. do medo. Lembre quem é seu pai. Eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Ele teve medo. Mas Débora respondeu. Baraque disse então no capítulo 8: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E Débora respondeu no versículo 9: certamente irei contigo. Certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Olha só, igreja, quando você tem medo, você paralisa. O medo te aprisiona e você perde a sua bênção. E isso aconteceu com Baraque. Quando ele teve medo, ele paralisou. E Débora disse o quê? Porque teve medo. A honra da investida não será tua. O Senhor disse que dará a honra da vitória às mãos de uma mulher. Mas quem é essa mulher?
Débora profetizou: a honra da vitória será dada às mãos de uma mulher. Mas quem é essa mulher tão especial? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa mulher. Agora eu quero falar sobre o milagre que aconteceu. O Senhor mandou chuva, muita chuva. E o ribeiro de Quizon, os rios adjacentes, transbordaram. E os 900 carros de ferro, todos os cavalos do rei Jabim, atolaram. O povo de Israel prevaleceu sobre o povo inimigo. Mas quando Císera, o comandante do exército inimigo, viu que a guerra estava perdida, ele pulou, ele saltou de um dos carros de ferro. Ele viu que não tinha mais jeito. E ele fugiu a pé. Ele foi embora, igreja. Mas vamos ao capítulo 4, versículo 17. Agora nós vamos conhecer essa mulher que Débora profetizou. E a palavra do nosso Deus, ela não cai no chão e ela não volta atrás, igreja. Mesmo Císera fugindo a pé, ele encontra uma mulher de Deus para cumprir a profecia de Débora. O versículo 17 diz assim: porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Igreja, a palavra diz claramente que havia paz entre a casa de Jael e o povo inimigo e o povo opressor de Israel. Aparentemente, não havia nenhum motivo para Jael se envolver nessa guerra. Afinal de contas, havia paz entre a casa dela e o povo inimigo, entre o marido dela e o rei Jabim. Mas Jael era uma mulher que servia a Deus. E ela queria fazer o que era correto aos olhos do Senhor. Jael era uma mulher que sabia o motivo da guerra. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia quem era o seu real inimigo. E ela sabia que não existe paz, não existe amizade entre o inimigo. Não existe paz, não existe amizade entre aquele que é de Deus e o povo inimigo. Mesmo que aparentemente seja uma paz momentânea. Entenda, igreja, que a paz momentânea gera guerras futuras. Como assim, pastora? Eu atendo muitas pessoas na igreja, principalmente muitas mães. E elas falam assim para mim: pastora, eu sei que meu filho está indo para um caminho errado. Eu sei que ele está se envolvendo com pessoas erradas. Mas eu não quero falar nada. Eu não quero ter conflitos. Eu não quero gerar atritos com ele. Eu não quero discutir, brigar com ele. A sua paz momentânea vai gerar uma guerra futura. Outras vezes, pastora, o meu filho, ele tem muitas namoradas. E ele gosta de trazer as namoradas para dentro de casa. E eu deixo ele dormir com as namoradas aqui em casa. Igreja, porque eu não quero que ele saia nas noites, que ele vá para o motel. Então cada dia ele traz uma namorada. Igreja, pecado vai continuar sendo pecado até o Senhor Jesus voltar. É a sua paz momentânea e a desonra de Deus. É a sua paz momentânea e o nome do Senhor sendo envergonhado. Claro que nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor, sabedoria ao Espírito Santo, para sabermos qual o momento de falarmos e qual o momento de nos calarmos. Eu percebo que tem muitas pessoas que não sabem identificar quais são os seus reais inimigos. Às vezes eu atendo pessoas que falam assim: pastor, o meu inimigo hoje é a minha sogra. O meu inimigo hoje é o meu cunhado.
O meu inimigo hoje é o meu tio, é o meu primo. Será, igreja? A Bíblia diz claramente que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é isso? A nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades e os dominadores desse mundo. Nós temos que saber identificar quem são os nossos reais inimigos. Porque às vezes não é Satanás que sobrevém sobre as nossas vidas, e sim a consequência das nossas decisões erradas, das nossas escolhas, das nossas atitudes erradas. Entenda, não existe paz com o inimigo, muito menos amizade. E Jael sabia quem era o seu inimigo. Continuando no versículo 18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Presta atenção, estava acontecendo uma guerra, e Jael sabia disso. Ela era uma mulher atenta ao seu tempo. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia da situação. Ela conhecia a opressão que o povo de Israel estava vivendo. E hoje o meu Deus exorta a igreja para que possamos ser pessoas conscientes, assim como Jael, sobre o que está acontecendo no nosso mundo. Nós precisamos ter consciência das nossas guerras, dos nossos conflitos, das nossas lutas, da realidade do mundo em que vivemos. Nós precisamos ser pessoas conscientes e saber o que é pedofilia, o que é bullying, o que é violência, o que é tráfico de pessoas. Nós precisamos estar atentos aos males desse mundo. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, você precisa ser uma pessoa atenta, consciente e relevante nesse mundo. Pastora, mas como eu vou ser uma pessoa relevante se eu não tenho formação, eu não tenho um diploma, eu sou dona de casa? Igreja, Jael era dona de casa. E foi a dona de casa, foi Jael, que Deus usou para eliminar, para exterminar e para colocar um ponto final numa guerra de 20 anos. O Senhor já te colocou em alguma posição hoje. Se hoje você está na posição de mãe, você precisa estar atenta. Você precisa conhecer o coração dos seus filhos. Você precisa saber quem são os amigos deles, aonde eles vão, sobre o que eles falam, o que eles falam no celular, o que eles assistem na televisão. Você precisa estar atenta e assumir a posição que o Senhor te colocou e fazer o seu melhor. Se hoje você está na posição de esposa, você precisa conhecer o coração do seu marido. Você precisa saber os medos dele, as aflições dele. Você precisa assumir a sua posição. Você precisa se posicionar na posição que o Senhor te deu, independente da situação. O Senhor exorta a igreja para que sejamos pessoas conscientes. Se nós queremos servir a Deus, nós não podemos ser pessoas somente envolvidas no nosso eu. Não. Abra os ouvidos, igreja. O Senhor está te chamando. Então sai Jael ao encontro de Sísera e diz: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Eu queria abrir os olhos espirituais da igreja. Eu queria que você olhasse de forma espiritual essa palavra. Jael colocou sobre Sísera, o inimigo, o comandante do exército do rei Jabim, uma coberta.
A coberta, igreja, representa a cobertura espiritual que está sobre a sua vida, que está sobre a sua casa. Pense bem, você teria coragem de Jael, de convidar o inimigo para entrar dentro da sua casa? Mas Jael convidou, porque ela sabia. Ela conhecia o Deus que ela servia. E ela tinha certeza da cobertura espiritual que estava sobre a vida dela, que estava sobre a casa dela. Igreja, você tem que ter um pastor. Você tem que ter uma igreja. Você tem que ter alguém orando por você. Você tem que ter uma cobertura espiritual sobre a tua vida. O meu esposo sempre diz: não saia debaixo dessa unção. Não saia debaixo dessa proteção. Nós estamos sobre a unção do nosso apóstolo Valdemiro Santiago. O sacerdote da minha casa é o meu marido. Eu estou debaixo da proteção espiritual do Senhor. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa quem governa é o Deus de Israel. Você precisa ter cobertura espiritual, igreja. E presta atenção, porque nenhum de nós estamos isentos do inimigo de repente bater na tua porta. Será que você vai conseguir convidar ele para entrar? A sua casa está coberta espiritualmente ou ela está vazia? Ou ela está desprotegida? Ou ela está sem cobertura? Continuando na palavra. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. Pastora, não entendi. Ele pediu água e ela deu leite. É isso mesmo, igreja. Ele pediu água, mas ela deu leite. Porque o inimigo não manda na minha casa. E o inimigo não tem voz na minha casa. Inimigo não dá ordem na minha casa. Quem manda na minha casa é o Senhor dos Exércitos. Pode glorificar a igreja. Ele pediu água e ela deu leite. Porque aquele que é de Deus, ele não obedece o inimigo. Ela deu leite e o cobriu. Naquele tempo, igreja, não existia geladeira. O leite era conservado dentro de pequenos saquetéis chamados odre. Então esse leite, ele já estava morno. E Jael já tinha uma estratégia. Ela já tinha um propósito. Geralmente a gente toma um leitinho quente antes de quê? Antes de dormir. E esse era o propósito de Jael. E ele disse a ela, e ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. O que o inimigo disse? Vá até a porta da tenda, e se aparecer alguém e perguntar se tem alguém aqui, diga não. Quem é o pai da mentira, igreja? É isso que o inimigo faz na sua vida. Ele te conduz a pecar, a mentir, a fazer coisas erradas. Mas Jael não obedecia o inimigo. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. Assim morreu.
Pode glorificar a igreja. Jael, uma dona de casa que acabou, exterminou com o inimigo. Mas eu quero que você veja essa palavra de forma espiritual. Quais eram as armas de Jael? Um cobertor, um copo de leite, um prego de madeira, uma estaca e um martelo. Eu quero chamar a igreja para uma reflexão. Será que foram as 5 pedras lisas do ribeiro que Davi tinha, que derrubou o gigante? Será que foi a queixada de jumento que Sansão usou, que feriu mais de 1000 homens? Será que foi o bordão, o cajado de Moisés, que abriu o Mar Vermelho? Todos esses heróis da fé tinham uma coisa em comum. Sobre todos eles pairava a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre a vida de Débora. O Espírito Santo estava sobre a vida de Jael. E o Espírito Santo tem que estar sobre a sua vida hoje. Igreja, quando eu estava me convertendo, e eu quero dizer que eu sou fruto da oração da minha mãe. E quando eu estava me convertendo, a minha mãe costumava cantar uma música que ficou gravada no meu coração. E quando eu tive o meu encontro com Deus, quando eu vivi o primeiro amor, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, a música que cantava era essa. E hoje eu quero convidar a igreja a ficar de pé, a se posicionar e pedir a presença do Espírito Santo na sua vida. Pedir e dar-se-vos-á, igreja. Pede com fé, pede com força, porque Ele vai te dar o Espírito dEle. Entenda que você já tem as armas necessárias para vencer o inimigo. Deus já te deu. Deus já te deu. Se posicione, igreja, porque se você tiver a presença dEle, você é invencível. Feche seus olhos, igreja, e peça com fé.